irmãos. Vamos iniciar uma live aqui para você que vai começar a assistir com a gente. Para você que vai assistir depois essa live que ficará gravada, iremos falar sobre o Tribunal de Cristo. Nessa oportunidade estará comigo aqui o professor Michael Adriel, o irmão que tem trazido aí conteúdos relevantes para a edificação da igreja concernente à palavra de Deus, um mestre na palavra, um amigo em especial, professor Michael Adriel, Maicon Adriel, glória. Esperar ele entrar aqui já. Você abre a sua Bíblia, pega caneta, papel. Nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Vai ser extraordinário. Glória. Bênção de Deus. Irmão Alisson Cardoso, paz do Senhor Jesus Cristo, meu nobre. Glória seja dada ao Senhor pela sua vida. Estamos aguardando aqui o nosso irmão Michael Adriel, que vai dar um ensinamento aí pra gente hoje sobre o Tribunal de Cristo. Glória a Jesus. Bênção de Deus. Eu acredito que vamos entrar no texto de 2 Coríntios 5, verso 10, e também iremos abordar Romanos 14, 10, 1 Coríntios 3, aguardando aqui o irmão Maicon Adriel aceitar. Apareceu aqui já. Apareceu aí, profeta de Deus? Ô glória! Tá me escutando aí, Atalaia? Tô vendo e tô escutando, hein? Mas, meu irmão, eu só tô ouvindo. Só tá ouvindo? Meu Deus. A Mistério. fé vem... A fé vem pelo ouvir, hein? É verdade. Aí tá o segredo. Aí que tá o mistério. Meu irmão, Qual vai ser o texto básico, profeta? Para o Tribunal de Cristo. eu vi você falando de Romanos 14, 10 e 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 10. 1 Coríntios 3. Vamos para 1 Coríntios 3. 1 Coríntios? Extraordinário. A partir do 10? Primeiramente, é bom a gente fazer um resumo das 3 escolas mais conhecidas e do arrebatamento até o Tribunal de Cristo. Tem como se fazer esse resumo? Do arrebatamento até o Tribunal de Cristo? Isso. Primeiramente, as 3 escolas mais conhecidas, o pré, o pós e o mid-tribulacionista. Excelente. A título de conhecimento para os irmãos, existe a escola pré-tribulacionista, que acredita que a igreja não passará pelo período de 7 anos de grande tribulação, acredita que a igreja vai ser arrebatada antes desse início desse período de 7 anos. Existe a escola mid ou meso-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada na metade dos 7 anos, quando o anticristo se manifestar. Então Deus vai dar o livramento para a igreja ali, na metade dos 7 anos. E existe a escola pós-tribulacionista, que acredita que a igreja vai passar durante todo o período tribulacional, seja 3 anos e meio de falsa paz, ou seja 3 anos e meio de grande tribulação.
Mateus 24, verso de número 21. Uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. E a base deles é que o texto de Mateus 24 diz que após a tribulação daqueles dias, eles falam que o Filho do Homem virá nas nuvens. Hein? Então, por conta dessa referência, os pós-tribulacionistas, eles não acreditam nas duas fases, né? Que a primeira fase é o arrebatamento e a segunda fase é a segunda vinda, onde Jesus pisa o pé nos Montes das Oliveiras. Eles não fazem essa diferença, tá certo? Então, os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar o período tribulacional e no final da grande tribulação é que a igreja vai ser arrebatada. Esse é o sentido do pós-tribulacionismo. O arrebatamento, ele vai tirar a igreja antes dos 7 anos na visão pré-tribulacionista, a qual eu acredito, o irmão Michael Adriel acredita, o irmão Isaías Araújo acredita, evangelista Isaías, pastor Isaías, né? Pastor Isaías, meu tio, acredita nisso também, que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento, um arrebatamento eminente, e após o arrebatamento a igreja vai se encontrar com Jesus nos ares e estará para sempre com ele. E nesse momento, a igreja vai para o tribunal de Cristo. Após o arrebatamento, a igreja vai para o tribunal de Cristo, não para efeito de condenação, mas para efeito de recompensa, galardão. E ali a gente vai trabalhar esse tema agora, né, profeta? Exatamente, muito bem abordado pelo irmão, essa introdução. 2 eventos que a igreja aguarda após o arrebatamento, que é o tribunal de Cristo e as bordas do Cordeiro. Em 1 Coríntios, capítulo número 3, nosso texto áureo de hoje, versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja qual como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr fundamento além do que já está posto, Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, esses 2 grandes eventos aguardados pela Igreja do Senhor, após o arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bordas do Cordeiro. É interessante notar que existem 2 termos gregos usados no Novo Testamento para se referir ao tribunal. A gente tem o primeiro termo grego, kriterion, que representa um lugar de julgamento, mas todavia não é referente ao tribunal de Cristo, ao qual a gente está verbalizando aqui nessa live. Outro termo grego é o pema. O pema era uma plataforma no tempo de Coríntios, no tempo dos grandes gladiadores que existiam em Roma, em Atenas, e essa plataforma era um lugar que subia para coroar, para recompensar os grandes gladiadores que venciam nos Coliseu, em Atenas. Então a palavra para tribunal em Romanos 14:10, em 2 Coríntios 5:10, se refere ao pema, essa grande plataforma a qual os vencedores subiam para ser recompensado. E o pema será também o tribunal usado por Cristo, uma plataforma, algo que a gente sobe em degrau para ser recompensado. O que a gente tem que distinguir é sobre o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é o julgamento do trono branco de Apocalipse 20, a partir do versículo de número 4. Também o pema de Cristo não é o purgatório. O pema do tribunal de Cristo é o lugar onde Deus vai recompensar a sua igreja. Como o irmão bem mencionou, nosso amigo, pastor Rodrigo Timóteo, mencionou bem, não será para envergonhar a igreja, não será para humilhar, mas o propósito, a motivação será para recompensar e galardoar a igreja do Senhor. Como será o tribunal de Cristo? O senhor fez uma pergunta para mim agora, velho?
Isso, como será o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo, certo? Como o senhor bem falou aí, é um tribunal para efeito de recompensa, né? Não é para condenação, não é o juízo final, não é o trono branco. Ele é um tribunal para recompensar os cristãos. Haverá ali uma diferença de um crente para o outro. O senhor acredita nisso? Exatamente, mano. A obra de cada um se manifestará, né? De acordo com como está em 1 Coríntios 3,16. E Cristo há de revelar publicamente a essência das nossas obras. Interessante notar que o julgamento das obras isso será de maneira individual, um por um. Assim como no juízo final dos ímpios, que a igreja não passará pelo juízo final, será o julgamento um por um. Da mesma forma será o tribunal de Cristo. É interessante notar que não vai aparecer um telão lá, os pecados dos crentes salvos. Não é isso que vai acontecer, como os pregadores triunfalistas pregam, né? Mas, na verdade, ali será para mostrar a essência das nossas obras. A obra de cada um será manifesta diante do tribunal de Cristo. E será de maneira individual, um por um, será esse julgamento. Divide-se a obra em dois grupos. Paulo vai revelar para nós dois grupos de obra de acordo com 6 materiais usados por Paulo, do versículo 12 e 13. Vamos começar primeiro, pastor Rodrigo, pelo grupo das obras destrutivas. O grupo das obras destrutivas, né? Que no caso foi o que o senhor abordou em 1 Coríntios 3. Isso, madeira, feno e palha. Exatamente. Essas obras são obras superficiais, correto? Obras sem profundidade, obras sem ser para a glória do Senhor. É o tipo de crente que fez para fazer, pregou o evangelho, cantou, fez missão para fazer o seu próprio nome. É o tipo de crente que, em vez de dar a glória a Deus, tomou a glória para si próprio. Porque Paulo vai trazer a fundamentação do que é isso. O verso 10, o verso 11, que nós lemos de 1 Coríntios 3, Paulo diz, cada um veja como edifica. Ele falou, eu plantei o fundamento. Agora você que vai plantar sobre ele, toma cuidado. Você não plantar coisa diferente. Ninguém pregue o evangelho diferente, além do que foi posto. Além de Paulo falar pregar, tem a questão do viver. É um ponto que está interligado ao outro. Porque Paulo falou, eu sou uma carta lida. Eu sou um evangelho escrito, eu sou um evangelho que vocês têm que ler. O pregador tem que ser. Então, quando Paulo está falando isso, por isso que ele enfatiza. Isso aqui é uma introdução de Paulo para entrar nessa questão do feno, da palha e da madeira, do ouro, da prata e das pedras preciosas. Paulo está dizendo que o fundamento principal é Jesus, é o evangelho. Então ele falou, eu plantei como prudente fundador. Então isso aqui é um ponto muito importante que muita gente vai ser reprovada naquele dia. É verdade, meu irmão, perfeito. É importante a gente ressaltar que a avaliação do Tribunal de Cristo não julgará as obras como sendo boas ou más, mas sim se são úteis ou inúteis. E todos esses materiais apresentados por Paulo são totalmente destruídos quando é lançado pelo fogo. Por exemplo, se você lançar madeira, o feno ou a palha no fogo, será destruído. Não tem como. O fogo vai provar qual seja a obra de cada um. Interessante ressaltar aqui que não é o fogo do juízo, a ideia de onisciência de Deus, né? Como Apocalipse 1:14 vai dizer que Jesus tem olhos como chama de fogo, representando a sua onisciência. Então, o propósito central do tema do Tribunal de Cristo é a recompensa do salvo e não humilhar nem envergonhar e se engaladoar, recompensar os trabalhos dos irmãos. A Mas madeira... vai haver tristeza lá? Esse assunto não vamos abordar porque tem uma interferência aí, né? Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. Vamos continuar aqui no que está descrito. Um dos materiais é madeira. Madeira representa a humanidade, canalidade. A gente vê isso, né? Esse material, pastor Rodrigo, e madeira, que representa a canalidade. A gente vê isso
na igreja de Coríntios, capítulo número 3, versículo de número 1. Era uma igreja muito imatura, muito infantil espiritualmente, né? Tinha todos os dons, mas também era uma igreja muito imatura. Exatamente. E isso também revela, varão, que tem muita gente que vai construir. Só que a construção não é de ouro, não é de prata. E aí, quando aquele dia chegar, a pessoa que teve o título aqui de pastor presidente, quando chegar lá, vai ser o servo. E a pessoa que às vezes era o diácono, que mais serviu, que estava lá na porta, que tratou os irmãos com amor, que plantou o verdadeiro evangelho, porque a Bíblia diz que a obra daquele que planta verdadeiramente o evangelho, conforme Paulo está citando aqui, ela permanece. E esse é um sentido também. Esse aqui é um sentido verdadeiro, irmão. Daquele dia. Exatamente. Então, tem muita gente, por exemplo, desculpa cortar o senhor, só para me resumir esse entendimento, que é bíblico. Jesus mesmo falou, quando você for convidado para uma festa, não procure a primeira cadeira. Espere, sente no final, porque se você tiver honra, o anfitrião da festa vai pegar você e vai falar, senta mais para cá, nessa posição. Da mesma forma, varão, no tribunal de Cristo vai ser a mesma coisa. Pessoas que tinham um título na terra, só que quando chegar lá no céu vão até ser salvos, porque é pela graça. Só que todavia as suas obras vão ser reprovadas. Lá no céu não vai ser pastor presidente, não vai ser o grande apóstolo. Por quê? Porque Jesus vai dar devida paga a cada um. Tem gente que foi rico na terra, mas não ajudou. Lá no céu vai ser pobre. Pobre em qual sentido, varão? No sentido do galardão. No sentido, porque os galardão vai revelar a obra de cada um. As vestes vai revelar a obra de cada um. A Bíblia diz que a diferença da veste de um e de outro, conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, haverá vestes que são como a glória do sol e outras como a glória da lua. Há uma diferença, irmão. Há uma diferença. Naquele grande dia, não significa que vai haver ciúme entre eu e você, independente da obra que eu e o Senhor fizer. Mas haverá sim uma diferenciação. Porque se você semeou 2, você vai colher 4. Esse é o sentido. É interessante que os materiais que vai ser destruído, madeira, feno e palha, representa a superficial da obra da pessoa. Porque será manifesta a motivação no tribunal de Cristo, pelo fogo do Senhor Jesus. Vai manifestar a qualidade da obra, a essência da obra. Então, títulos aqui, pessoas que a motivação é fama, status, dinheiro, qualquer outra coisa aqui, vai estar em detrimento com o fogo. Então, o propósito do tribunal de Cristo é o justo juízo da sua recompensa. Então, a madeira, ela representa a pessoa que faz a obra na carne, prega na carne, ensina na carne, pastoreia na carne, representa a humanidade decaída e depravada, como a igreja de Corinto que a gente mencionou aqui, 1 Coríntios capítulo número 3, era a igreja carnal, a igreja matura, tinha inveja, tinha discórdia, tinha contenda, e Paulo fala, vocês não andam segundo a carne, segundo os homens do mundo, então é o material madeira. O segundo material que será destruído é o feno. O feno representa a pessoa que perdeu o primeiro amor, assim como a igreja de Efésios, da segunda geração, de Apocalipse 2, versículo de número 2. A igreja que perdeu o primeiro amor. Faz até obra, trabalha, sofre, prega, ensina, pastoreia, evangeliza, mas não faz com amor. Então, essa pessoa não receberá recompensa. E tem muitos hoje, né, irmão? Pastor Rodrigo, pessoas que perdeu o primeiro amor, mas faz a obra, mas perdeu o primeiro amor. Exatamente, Varão. Concordo com essa perspectiva. E somente o tribunal de Cristo vai revelar. Eu não acredito que vai ser um tribunal para envergonhar. Eu acredito que vai ser um tribunal para a consciência de cada um, daquilo que Deus é justo. Porque se haverá essa recompensa, não é por mérito, não é para a questão da salvação, né? Não é para você conquistar a salvação, mas sim para a questão da justiça de Deus. A justiça de Deus vai revelar o galardão de cada um. E tem muitos que vai parecer que tinha muito
porque fez muito aqui na terra, mas lá no céu a intenção vai ser revelada, ou seja, o resultado daquilo que ele fez vai ser revelado. Isso. É porque eu já falei isso um pouco mais para frente, mas como o irmão mencionou, a recompensa é questão de fidelidade da obra que Deus deu para cada irmão, né? Para cada pessoa. Então é questão de, não de resultado, mas de fidelidade do trabalho, da obra. O terceiro Exato. material, o terceiro material que vai ser destruído é o feno. O feno, como passa pelo fogo, entra em detrimento. Na verdade, o feno nem precisa passar pelo fogo. E agora o terceiro material que será destruído é a palha. A palha, a gente sabe como é superficial, a palha representa a inconstância da obra. A pessoa que é inconstante naquilo que faz para o Senhor Jesus, é uma pessoa inconstante. Obra sem a sinceridade, sem a direção do Espírito Santo, sem ser para a glória do Senhor, isso passará pelo fogo e não terá recompensa. E hoje a gente vê muito isso. Pregadores lá que colocam seu próprio nome, a motivação é vanglória, glória vazia, é o próprio nome, é dinheiro. E a gente tem vários exemplos nessa geração, no nosso contexto. Então são pessoas que não receberá recompensa, mas o tal será salvo como pelo fogo. É interessante notar que o tribunal de Cristo não quer dizer que vai perder a salvação ou não. Tem pessoas que vai ser salva, mas vai perder galadão. O trabalho da pessoa, a obra da pessoa não valeu de nada porque a motivação era errada diante daquele que tudo vê, que sonda, conhece o coração, esquadrilha a mente, os pensamentos e o rim. Agora, o primeiro grupo das pessoas que vão receber recompensa, que é o ouro, a prata e pedras preciosas. O fundamento do edifício, como o nosso irmão pastor Rodrigo mencionou, é o próprio Cristo. Por isso se deve usar materiais que condiga com o fundamento. A gente não acha ouro, prata e pedras preciosas em qualquer lugar na rua. Tem que cavar, tem que buscar. Então é difícil achar. São coisas preciosas. Esse grupo fala de obras produzidas pela direção do Espírito Santo, pessoas que fazem a obra com sinceridade, pessoas que buscam glorificar somente o nome do Senhor Jesus Cristo, que a motivação é uma motivação sincera diante de Deus, pessoas que contribuem com a motivação certa, pessoas que pregam, que ensina, que pastoreia, que evangeliza, que limpa a igreja, que ajuda o próximo com a motivação correta, receberá grande recompensa. O ouro... Profeta, Pode prosseguir. desculpa cortar o senhor, só uma parte interessante aí desse aspecto que o senhor levantou sobre a questão desse grupo que tem suas obras aprovadas. Existe também aquela questão, né, da pessoa que tem um ministério, porque ministério não é somente uma exposição, mas antes de expor tem uma preparação. E antes de a gente pregar, a gente tem que ser, foi o que eu levantei um ponto atrás. E por que está ligado? Por que está ligado? Porque o próprio Paulo ele levanta essa questão, quando ele fala que ele edificou Cristo, que ele fez a missão para Cristo, ele teve que renunciar. Então a nossa renúncia, ela vai trazer recompensa. Muita gente que vai aparecer lá, não vai receber recompensa, por quê? Porque nunca renunciou. Eita, Jesus! Tem cargo, mas nunca pagou o preço. Tem o título, mas não pagou o preço. Ela tem até oportunidade, irmão, mas não tem conteúdo. Ela tem até oportunidade, mas não tem revelação de Deus. Por quê? Porque pelo jejum, pela oração, pela uma vida santa, Deus pode te dar profecia. Por uma vida de busca, de investimento, para estudar a palavra, como a gente estava ressaltando, sobre a questão de a gente comprar livro, a gente fazer curso, a gente orar ao Senhor, Deus me revela essa parte, eu não estou conseguindo pelos estudos, pelos livros, gastar tempo, gastar dias de jejum. Meu irmão, Deus, naquele dia, Ele vai revelar essas coisas. Exatamente, varão, que a gente está falando sobre isso. É a motivação da pessoa, né? Tudo que você faz com amor, para a glória de Deus, você vai dar o seu melhor.
A pessoa, e ressaltando isso que o irmão mencionou, é muito importante. Pregadores e professores preguiçosos, as obras passarão pelo fogo e não terá recompensa. Pastores que não visitam o reino do Senhor Jesus Cristo, pessoas que não investem na obra do Senhor, que não investem no reino, não investem no próximo e não investem em si mesmo, que galadão, que recompensa terá, não é verdade? A nossa igreja, irmão, a nossa igreja dos nossos dias, eu estou falando aqui, eu não vou generalizar, porque a generalização é burra, né? A generalização. Mas grande parte das igrejas hoje não ajuda. Não ajuda o próximo. E o evangelho é amor ao próximo. O resumo do evangelho, irmão, é amar o próximo. O resumo do evangelho. Se você não estende a mão ao necessitado, se você não tem essa compaixão de sentir a dor do próximo, de fazer uma renúncia, de tirar de si, às vezes, para tirar o irmão do sufoco, da escravidão. Isaías 58, Deus vai bater naquela geração através de Isaías para dizer assim, ó, vocês não desatam o jugo do próximo. Se vocês começarem a desatar o jugo do próximo, eu vou abrir o céu, a minha luz vai raiar sobre a vossa vida. Aí eu quero ver o que vocês pedissem, eu não vou realizar. Esse é o problema da nossa geração. Então isso vai ser contado. E é uma lei que o próprio pai Abraão já sabia. Lá no Hades, quando ele conversava com Lázaro, quando o pai Abraão conversou com Lázaro, o pai Abraão disse: na tua vida, ô rico, tu estava sendo recompensado. Mas agora tu está sofrendo. Lázaro sofreu, mas agora ele está sendo recompensado. Não, eu não estou dizendo aqui sobre efeito de condenação, mas eu estou falando sobre efeito de galardão, sobre consolo, sobre o que Deus vai fazer por essa pessoa quando ela passar dessa vida para outra, para ser recompensada. Meu Deus, é muito forte. Em Mateus 6,20, Jesus vai ensinar algo que a geração atual ensina outra coisa. Jesus ensina para a gente juntar tesouro no reino dele. Terra. E hoje, Aleluia. Hoje é ensinado juntar tesouro aqui na terra. É. A pessoa briga por posse aqui na terra. A pessoa faz divisão. A pessoa mata. A pessoa rouba. Pelas coisas que são perecíveis. Então, igual a mulher de Ló, olhando para trás. Aquilo que vai perecer pelo fogo. Só que Jesus nos ensinou a juntar tesouro no reino dele. A gente investe no reino dele. A gente compra livro, a gente estuda, porque está investindo na noiva dele. Está investindo no reino do Senhor. Então, pastores, pregadores, professores preguiçosos que não estudam, que não têm umidade para se assentar para aprender, o que vai receber naquele grande dia? Pode até ser salvo, pela graça do Senhor, se arrepender no último dia, pregadores de renome, de grande fama, que buscam fama, que cobram um absurdo para ministrar na igreja do Senhor, pode até ser salvo no último dia. Pessoas que pensam que o trabalho do Senhor, que a recompensa será por resultado e não pela essência, pode até ser salvo, mas galadão, aí fica difícil. Então, o material que não vai ser destruído pelo fogo, que vai ter galadão, é o ouro. O ouro representa o trabalho feito para a glória do Senhor, como nosso pastor Rodrigo mencionou. A pessoa que tem a motivação, a pessoa que investe no reino do Senhor, que investe no próximo. A pedra, a prata vai significar resgate, né? Igual Felipe, o evangelista. E tem muitos pregadores anônimos, igual Felipe, o evangelista, que não prega em grandes holofotes, mas faz com amor, faz com compaixão, né? Tem pessoas que a oferta é pequena, mas contribui com sinceridade, com amor, vai receber recompensa no grande dia no tribunal de Cristo. Exato, irmão. Sedes, portanto, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão em qual sentido? Porque ele vai recompensar. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Está evangelizando? Deus está contando. Está gastando dinheiro, está gastando a própria vida na obra do Senhor? Deus não vai deixar isso em vão. E tem um texto em Marcos 10, que Jesus ele fala para os discípulos, né? Porque os discípulos falaram: Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, né? E quanto a nós? Porque ele não quis deixar tudo e te seguir, mas nós fizemos isso. Aí Jesus falou: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, esposa, o que for, para fazer a minha obra, que não vai ganhar tanto nessa vida como na vida vindoura. Então há uma recompensa.
Perfeito, meu irmão. É interessante Cruz, que irmão. há vários ministérios na igreja e nenhum é mais importante do que o outro. Isso é muito importante ressaltar. Há vários ministérios no corpo de Cristo, mas nenhum é mais importante do que o outro. O que Isso é importa a lei é de Deus, aquilo que Deus né? colocou na mão de cada um e a motivação. Atualmente, as pessoas estão dando mais ênfase ao mensageiro do que à mensagem. Quem Meu é o Deus. pregador que vai pregar? Quem é a cantora que vai vir? Então está dando ênfase mais para o cantor, para o portador, do que para a mensagem, para o conteúdo. Exato. Meu Deus. Interessante ressaltar também que só Deus pode realizar o crescimento espiritual da igreja. O que planta é um, o que rega é outro, mas só Deus pode dar o crescimento espiritual. Importante, pastor Rodrigo, também a gente compreender, aproveitando essa oportunidade, que ainda que o homem não te reconheça, ainda que o homem não olhe Meu para Deus. você, todavia, é Deus que vai te recompensar. É Deus que vai recompensar a igreja dele. É forte, varão. E esse é o entendimento que Jesus dá no sermão da bem-aventurança, né? Esse entendimento, porque ele fala, ó, bem-aventurados vocês são quando forem injustiçados, perseguidos, caluniados por conta do meu nome, por conta da minha causa, bem-aventurados vocês serão. Em qual sentido? Nesse sentido. No sentido do tribunal de Cristo. A gente não dependemos de reconhecimento humano, a gente não dependemos de aplauso humano para fazer a obra do Senhor. A nossa recompensa vem do Senhor, Deus justo juiz. Exatamente. Não É espere tremendo. fazer a obra para ter reconhecimento, não espere contribuir para ter reconhecimento. A nossa recompensa vem do Senhor. Irmão, a gente, como cristão, a gente, porque estamos nesse corpo humano, a lei do pecado, ela chama todos nós. Ela chama a carne, a concupiscência da carne. Porque a gente estamos na hora do Senhor, ela chama todos nós para querer reconhecimento, para fazer as coisas às vezes superficialmente, porque às vezes a gente fica com preguiça, porque a gente não quer aprofundar ali. Então a carne chama, mas a gente precisa vencer isso. E quando a gente vê alguém que quer esse reconhecimento, a gente logo entende. Um dia eu já passei por isso. Já passou por esse tempo de querer reconhecimento? Eu já passei por esse tempo. E nesse tempo, quem eu era? Menino. Menino. Mas todo menino precisa amadurecer. E eu tenho uma palavra para deixar para alguém que está assistindo essa live. Porque o tempo vai passando e você precisa vencer o seu eu. Você precisa vencer a sua carne para você se entregar ao chamado. Para você renunciar a si mesmo, negar a si mesmo. E dizer, importa que ele cresça e que eu diminua. Pode continuar, Varão. É forte, hein, varão? Coisa linda. Em Atos 20, versículo 24, isso aqui acho que é a chave da vida do apóstolo Paulo. É um exemplo para a gente, né? A gente gosta tanto do apóstolo Paulo, um homem que renunciou à própria vida por amor ao evangelho, por amor às pessoas, por amor à igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Ele fala que nada tem a sua vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ou seja, a gente recebeu uma carreira proposta. Deus confiou em nós um ministério, um trabalho, uma obra. Deus deu para cada indivíduo do corpo de Cristo, cada irmão, cada irmã, um talento, uma ferramenta, um dom, segundo a capacidade de cada um. E todos os dons que Deus concede à sua igreja, por exemplo, o meu dom não me beneficia, beneficia o meu próximo. O teu dom, pastor Rodrigo, não te beneficia, beneficia o seu próximo. Então, a gente zelar por esse dom, cuidar dele e cultivar, investir nele, é a motivação que foi dada por graça, presente de Deus, e a gente investir em nosso próximo, no reino do Senhor, a motivação é a mesma motivação do apóstolo Paulo, que não tinha sua vida por preciosa. Exatamente, querido. Exatamente. E esse sentido de não ter a sua vida por preciosa é porque ele deixou se desgastar na presença do Senhor, né? Ele se gastou e se desgastou, conforme ele disse lá em 2 Coríntios, né? Lá no capítulo de número
11, se não me falha a memória. Ele falou assim: eu me desgastei na obra do Senhor. Aí ele, no capítulo de número 11 ainda, né, ele vai dizer lá que tudo que ele sofreu, os naufrágios, as perseguições, as chicotadas, os falsos irmãos, a preocupação com a igreja, enfim, tem uma lista ali. E por conta disso, irmão, ele é um bem-aventurado. E eu até abri o texto aqui, irmão, só para trazer esse entendimento aí, devido até o que o senhor falou, para abrir um link, né, sobre essa questão. Porque Cristo nos ensinou que bem-aventurados nós seremos quando nós formos perseguidos, quando nós formos caluniados, porque a gente vai sofrer. E se a gente suportar, olha o que a Bíblia diz: alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha aí a comparação. Além de a gente estar sofrendo perseguição, Jesus está dizendo assim, ó, vocês são igual lá, ó, a Paulo, vocês são igual lá a Isaías, vocês são igual a Micaías, vocês são igual a Elias, vocês são igual aos profetas, suporta, alegrai-vos no Senhor. Porque eles sofreram aqui, eles andaram peregrinos nessa terra, sem morada, deixaram às vezes de fazer uma faculdade, de ter o melhor emprego, de ter a condição melhor. Por quê? Porque priorizaram a obra do Senhor, meu Deus, aleluia. Então grande vai ser o galardão deles. Talvez você está faltando recurso financeiro hoje, mas o céu vai revelar o teu galardão. Suporta como bom soldado de Cristo, aleluia. Oramácia. Aleluia, estou sentindo a presença. É exatamente isso. É a gente compreender, um é o que planta, um é que rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A gente compreender que a gente está no mesmo barco, trabalhamos junto, no mesmo propósito, e a gente trabalha para glorificar o nome do Senhor e levar a fama do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele investiu em nós, e cada um de nós tem uma ferramenta para poder investir na sua igreja, na igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. É isso mesmo, Varão. Então, a pessoa que está investindo, está renunciando, essa pessoa que tem uma alma generosa, ninguém está vendo, não está nos holofotes, não está no cartaz, né? Não tem grandes seguidores, um grande número de seguidores, não tem fama, entre aspas, mas Deus está vendo cada renúncia, cada sacrifício, cada motivação, cada investimento que ela faz no reino do Senhor, cada investimento que essa pessoa faz na obra do Senhor Jesus Cristo. E a gente aguardamos um reino a qual habita justiça. E quem será o juiz é o justo, o Senhor Jesus Cristo, que há de recompensar a sua igreja, missionários que estão morrendo, entregando suas próprias vidas. A gente nem conhece o nome deles. Não está nos Gideões, não está no Bom Samaritano, não está no YouTube, não está nas redes sociais, mas está lá sendo fiel ao Senhor. E o importante é isso. A recompensa se dá na fidelidade do trabalho de cada indivíduo, de cada irmão. Exatamente, irmão. Excelente aplicação. A gente temos sonhos, é vendido para nós muitas promessas até que Deus não fez, e o homem vende. Pregadores que, em vez de plantar o fundamento, que é Cristo, o Evangelho, eles iludem, trazendo outro Evangelho, tentando fazer barganha. Vem para Jesus, eles até pregam Jesus, mas dizendo, Jesus vai mudar toda a tua vida, te trazendo chave, casa, vai te trazer sucesso. Ou seja, fazendo barganha com o Evangelho. Até pregam Jesus. E a graça de Jesus alcança, glória a Deus. Só que o problema é que eles usam disso e traz um amuleto, né? Se na dispensação do mistério, na lei, no tempo dos hebreus, antes da aliança de Cristo, eles tinham o amuleto da circuncisão, tinham o amuleto da obediência à lei, hoje o amuleto é outro. Hoje o amuleto é a teologia da prosperidade, é a barganha. Não, você tem que crer em Cristo, mas também você tem que fazer isso. Ou seja, é um evangelho atrapalhado. E esse evangelho, essa obra toda que essa pessoa fez, vai ser queimada naquele grande dia. É verdade, varão. Muitos usam o nome do Senhor Jesus Cristo
com a motivação errada, errônea. Só que naquele grande dia será o acerto de contas, o boleto há de chegar. É interessante Meu, notar que a mensagem é simples, é cristocêntrica. A gente tem que louvar o Senhor Jesus Cristo, contribuir para Cristo, pregar para Cristo, ensinar para Cristo, pastorear para Cristo, porque é Jesus que nos salvou, nos libertou, nos deu um banho de misericórdia, e a motivação nossa é essa, é para o Senhor Jesus Cristo. A vida aqui na terra é passageira, momentânea, e o nosso investimento tem que ser segundo os princípios do Senhor. Ele nos ensinou, não juntei tesouro na terra, junta tesouro no reino do Senhor, que ladrões não roubam, não corroem os tesouros. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Por que muitos não investem na obra do Senhor? Não investem na igreja do Senhor, não investem no próximo? Porque o coração está preso nas coisas perecíveis deste mundo. Interessante notar que Jesus, o irmão mencionou aí, Satanás que ofereceu para o Senhor Jesus Cristo toda a glória do reino do mundo. Não foi o Senhor, foi Satanás que ofereceu. Se prostrar e me adorar, tudo isso te darei porque foi me dado. E tem muitos pregadores da mesma forma. Mensageiro de Satanás, oferecendo aquilo que Deus não ofereceu, colocando aquilo que Deus não colocou e tirando aquilo que Deus não tirou. meu Deus, é isso mesmo. É forte. Varão, vamos partir para uma reta final para a gente concluir isso. Já já eu tenho um compromisso. Mas excelente live, excelente tema. Assunto bem profundo, explicativo. Aquele dia vai revelar muita coisa. A Bíblia diz, Apocalipse 19, versos 7 e 8, que as vestes brancas mesmo, antes de a noiva entrar para as bodas, o texto diz, já são chegadas. Ou seja, vai chegar as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, e foi-lhe dada, antes de entrar na festa, e foi-lhe dada vestes brancas, que são a obra de justiça, que representa a justificação dos santos. Então esse é um ponto muito importante. Verdade, meu irmão. É interessante ressaltar também esse resumo também implica as recompensas, os galardoadores no tribunal de Cristo, sobre a nossa responsabilidade e os privilégios num grande milênio. Então é interessante que você, meu irmão, você, minha irmã, você não depende de aplausos, de reconhecimentos humanos, pastores, obreiros do Senhor. Quem te escolheu foi Deus. Deus o vem da sua mãe. Deus te escolheu para essa geração, na sua presciência. Deus investiu em você. Deus colocou algo na sua mão, na sua vida, para você poder utilizar. Não enterra aquilo que Deus te deu, porque é emprestado. E naquele grande dia, será recompensa, irmão, cada irmão. Os anônimos do Senhor, os 7.000 que não se dobraram a Baal, e Deus há de recompensar. Pastor Rodrigo Timóteo, Deus tem uma grande recompensa já preparada para você, para a missionária Nataliere, para a sua família. E tu apenas continua, persiste, persevera, porque Deus ele é fiel. Aleluia, eu creio. Louvado seja Deus por essa palavra. Da mesma forma, para o Senhor que tem se dedicado, se desgastado na obra do Senhor aí, grande é a recompensa. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Diz o Senhor dos Exércitos para nós essa oportunidade. Como disse Paulo, né? A coroa da justiça já está reservada. Naquele dia receberemos uma coroa. Mas o nosso inimigo, ele anda querendo tomar essa coroa. Há um ladrão querendo roubar essa coroa minha e sua. Mas ele está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Nossa coroa vai ter pedrinha branca. A gente vamos se aceitar nas bodas do Cordeiro. Vamos se aceitar com Cristo. Comeremos do maná escondido, oh glória. E vai ser grande essa festa. Bem-aventurados aqueles que são chamados, né? E tem coisa boa chegando aí, né? Tem um curso aí maravilhoso que está sendo preparado. Coisa boa, conteúdo rico. O fundamento é Cristo e Deus vai ser glorificado. Esse aí tá com pedra preciosa, esse aí. Glória. Até mais, meu irmão. Shalom. Aí tem pedra preciosa, viu? Nó. Tem que ter. Glória. Até mais, mesmo. Profeta, Deus abençoe, viu? Fica com Deus. Essa semana nós estamos por aí. Em nome de Jesus. Vamos fazer umas lives juntos. Estaremos orando. Fica na paz, varão. Deus abençoe a todos que nos assistiram. Que a paz de Deus excede todo entendimento seja a vossa vida, sobre vossas vidas aí, em nome de Jesus. Você que pode, compartilha essa live que vai ficar salva, tá?
Que Deus os abençoe. Amém.